Olá, meus queridos, paz seja convosco. Eu sou o pastor Claudeir Ferreira e tenho uma palavra de Deus para você. E hoje também gostaria de estar contando um testemunho que aconteceu comigo. E hoje a palavra de Deus eu gostaria de estar falando sobre o rei Davi. Bem sabemos que a história de Davi ela é muito grande, ela é muito rica em detalhes. Mas hoje eu vou estar falando sobre a primeira unção que Davi recebeu na sua vida a ser rei, para ser rei. E se encontra lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, a partir do versículo 6. A palavra de Deus fala assim: Sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Nessa passagem aqui fala que Deus usou o profeta Samuel para ir na casa de Jessé, ungir um dos seus filhos para rei. E chegando lá, Jessé começou a apresentar os seus filhos para Samuel. E logo quando Samuel chegou, ele viu Eliabe e pensou consigo mesmo: é este o ungido do Senhor. Só que o próprio Deus fala: este eu já rejeitei. E depois veio os outros irmãos de Davi, Abinadab, Samar, homens altos, fortes, bonitos, mas nenhum desses foi o que o Senhor escolheu para ungir rei. E a palavra de Deus fala que apresentou os 7 filhos de Jessé a Samuel, e nenhum deles foi o escolhido, o ungido do Senhor. Sabe por quê, meu querido? Que nenhum desses homens foi ungido a rei? Porque Deus não vê como o homem vê. Samuel e Jessé apresentaram os filhos mais velhos, os filhos mais fortes, mais bonitos. Eles olharam pela aparência. Só que Deus não olha para a aparência. Deus não vê como o homem vê. O homem olha e vê e julga por causa da aparência, mas o Senhor, a palavra de Deus fala que ele vê o coração. E o interessante é que se dependesse do homem, se dependesse de Samuel, até mesmo do pai daqueles filhos, Jessé, aqueles primeiros é que teria sido ungido, o escolhido para ser ungido rei. Sabe que eu aprendo neste momento com você? Que o ungido é Deus que sabe quem é. Que o escolhido é o Senhor que sabe quem é o escolhido. Porque se nós não tomarmos cuidado, meu querido, nós começamos a separar, a fazer acepções de pessoas. Você olha para o visual. Nós olhamos pela aparência. Samuel e Jessé começou a olhar seus filhos, a trazer os seus filhos de acordo com a aparência, com o tamanho, com a beleza, com a altura, com a força. Mas só que o próprio Deus fala: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. E nós, muitas das vezes, nós julgamos e observamos pela aparência.
e começamos a dizer: este é o escolhido de Deus, este é o ungido do Senhor. Olha se ele tem um estudo, se ele estudou, se ele tem a aparência. Mas Deus não, meu querido. Deus, ele escolhe aquele que é da vontade dele. Agora eu te pergunto, por que será que Davi não estava ali presente naquele momento? Será porque que a própria família rejeitava Davi por ele ser o mais novo, por ele ser o mais pequeno? Saiba que Davi naquela época ele tinha entre 14 a 17 anos. Será que a sua própria família não acreditava no potencial de Davi por ele ser o menor e o mais moço? E o profeta Samuel falou que ninguém sentaria na mesa enquanto não chegasse o escolhido, o ungido do Senhor. E o próprio Samuel pergunta para Jessé: não tem mais ninguém? Não tem mais nenhum filho seu? Jessé fala: opa, tenho mais moço mais novo que está lá no mato, apacentando as ovelhas. Aí Samuel fala: chama ele. Mandou chamar Davi. E logo quando Davi chegou e entrou ali, o profeta falou: é esse. E ungiu Davi como rei. A primeira unção de Davi foi colocada sobre a vida dele. Sabe o que nós podemos aprender hoje, neste momento? Que quem sabe se você é um escolhido ou não é o Senhor. Se você é ungido do Senhor, é Deus quem sabe. Quem unge é o Senhor, não é o homem. Porque se fosse o homem, Samuel tinha ungido Eliabe, tinha ungido Abinadab, tinha ungido Samar, porque ele olhava para a aparência. Se dependesse do pai, seria um dos seus filhos mais velhos que teria sido ungido, por causa da aparência, por causa da força e do tamanho, da altura. Saiba de uma coisa, que quem nos unge é o Senhor, quem nos escolhe é o Senhor. E é Ele também que nos capacita, que nos dá unção, sabedoria, conhecimento, porque todas as coisas estão nas mãos de Deus e é segundo a vontade do Senhor. Então, hoje, algo que me preocupa muito, que tem me trazido confronto comigo mesmo, é em ver pessoas que são de Deus, pessoas que dizem cristão, se levantando um contra os outros, questionando a unção um dos outros. Pregadores, pastores, parece que estão numa competição. Para um crescer, ele tem que puxar o tapete do outro. Para um se destacar, ele quer que o outro não se destaque. Saiba que quem derrama o crescimento sobre a vida de cada um de nós é o Senhor. Saiba que quem que nos unge, que nos separa é o Senhor, não é o homem. Porque o homem escolhe errado, o homem escolhe pela aparência. Esse é grande, esse é mais capacitado, esse é mais estudado, esse é mais qualificado. Aqui nós vemos o exemplo de Davi. Os 7 irmãos de Davi, nenhum deles foi ungido. Sabe quem foi ungido? Aquele que estava lá no pasto, desacreditado. Sabe quem foi ungido? Foi aquele que seus próprios irmãos e o seu pai não colocou ele ali presente naquele momento. Sabe quem que foi escolhido? Foi aquele que estava lá, rejeitado pelos seus irmãos e pelo seu próprio pai. Foi esse que foi ungido do Senhor. Sabe uma coisa que eu quero falar com você hoje, que me ouve? O reino de Deus não é uma empresa. As almas do Senhor não é um produto. O reino de Deus não é uma empresa para você crescer nessa empresa, você precisa puxar o tapete de alguém. Não é. O reino de Deus não é uma empresa para você se destacar, você tem que querer que a outra pessoa, o próximo, não destaque.
O reino de Deus, ele é santo, ele é puro. Quem te unge é o Senhor, quem te escolhe é o Senhor, quem te capacita é o Senhor. Você é um escolhido, você é ungido, mas entenda, para você ser alguma coisa, primeiro o Senhor é que te escolhe. E hoje eu fico triste quando eu vejo nas redes sociais, na internet, homens de Deus, pastores, pregadores, desfazendo de outras pessoas. Lógico que tudo tem ordem e decência, nós vemos muitos exageros quando se trata da palavra, da pregação da palavra, mas quem unge é o Senhor, quem escolhe é o Senhor. E o inimigo é tão sujo que coloca o povo de Deus contra o povo de Deus, coloca homens de Deus contra homens de Deus, e começa a dizer, este é, aquele não é, aquele é o ungido, aquele não é, aquele é o capacitado e aquele não é. Mas a última palavra é do Senhor. Não é o homem que escolhe, não é o homem que unge, a unção vem do Senhor. É Deus que nos escolhe primeiro, é Ele que nos amou primeiro. Que essa palavra venha ficar de reflexão, que essa palavra venha ficar de alerta para a igreja, para os irmãos, para todos nós, porque senão nós começamos a nos julgar uns aos outros. E quem é nós para julgar alguém? Quem somos nós para dizer se este é ou aquele não é? Quem somos nós? Se é o Senhor que escolhe, se é o Senhor que unge, se é o Senhor que conhece o nosso coração. Nós vimos a aparência, mas Deus vê o coração. Aqui eu acabei de ler que Deus vê o coração e o homem vê a aparência. Samuel estava olhando para a aparência, Jessé estava olhando para a aparência porque apresentou seus filhos maiores, mais bonitos, mais fortes. Mas o Senhor escolheu aquele menorzinho que estava desacreditado, deixado pelos seus próprios irmãos, lá no pasto para cuidar das ovelhas. Mas foi esse que o Senhor escolheu. E agora eu quero dar um breve testemunho para que o vídeo não fique comprido demais. Eu estava viajando num dia desses, sozinho no meu carro. Eu passei pelo BR e vi um senhor parado à beira da estrada pedindo carona. Eu passei rapidamente, não deu para parar o carro, virei o carro lá na frente e voltei para dar carona àquele senhor. E ali ele entrou no carro, nós começamos uma grande conversa, ficamos mais ou menos umas 2 a 3 horas andando e conversando. E ele contava um pouco da sua vida, da sua trajetória. Ele conta que ele é um dos filhos de 11 filhos do seu pai. E que dentro da sua própria família, ele também era rejeitado. Ele era tratado de uma forma diferente. Sabe como? Ele era o 3º filho de 11 filhos do seu pai. E por ele ser um pouquinho mais escuro, a sua pele mais escura, ele tinha um apelido, colocaram um apelido nele dentro da sua casa. Apelido que eu não tenho coragem de repetir aqui para você, meu querido. E ele conta que o seu pai fazia acepção entre seus próprios filhos. Na época que ele era jovem, o seu pai comprava roupas da moda para seus irmãos e para ele comprava uma mais simples, uma mais ruim, uma inferior. Era na época dos meus pais, porque eu tenho a mesma idade do meu pai, 61 anos, era na época da moda da calça de boca de sino. Talvez você se identifique com essa questão. Seu pai comprava calças boca de sino para seus irmãos, que era a moda daquela época, comprava os melhores calçados, e para ele comprava calça de tergal. Não sei se você conhece, essa calça tergal ela é mais inferior, mais feia, mas é isso que ele recebia. Quando tinha um frango na panela, os seus irmãos comiam os melhores pedaços, e ele ficava com os pedaços que tinha ossos, pouca carne e muito osso, e os irmãos comendo os melhores pedaços. Só que um dia o seu pai ficou velho, e determinado tempo é ele que dava banho no seu pai. Os irmãos que foram privilegiados, que foram mimados pelo seu pai, não estavam ali para ajudar o seu pai. Em determinada situação, meu querido, ele sentiu que o seu pai estava constrangido com ele, queria pedir perdão para ele, começou a falar
Aí ele disse para seu pai: pai, não precisa falar, eu te perdoo. Sabe o que nós aprendemos com isso, meu querido? E muitas das vezes aqueles que nós escolhemos, que nós damos crédito e acreditamos, na hora que nós precisamos não está do nosso lado. E assim mesmo, é da mesma forma no reino de Deus. Apesar de tudo que ele passou com sua família, ele ficou junto do seu pai, estava ali ajudando seu pai a tomar banho. E seu pai, ele liberou perdão para seu pai. E ele fala, ele também tem 5 filhos hoje, e serviu para que ele não viesse a fazer da mesma forma com seus filhos, mas tratar todos da mesma forma. E ele fala que isso serviu de aprendizado para a vida dele. Porque aquilo que ele passou juntamente com a sua família, com seu pai, ele não quis fazer isso com seus filhos. Tratou todos da mesma forma, de acordo com a sua condição. Saiba de uma coisa: os mais menosprezados, os mais simples, os mais humildes, muitas das vezes são os que são os escolhidos por Deus. Porque os escolhidos por Deus não estão na aparência, não estão na capacitação. Não é aquele que bate no peito e fala assim: eu sou escolhido, eu sou ungido, eu sou capacitado. Não. Quem te escolhe, que te unge, que te separa é o Senhor. É Ele que te unge, que dá sabedoria, conhecimento. Foi o que foi mais humilhado, foi mais rejeitado dentro da sua família, que ajudou seu pai na velhice. E hoje ele conta com orgulho que isso tudo serviu de exemplo para a sua vida. E algo que me chamou muita atenção também na vida daquele homem, que eu perguntei para ele: mas se o senhor não conseguisse uma carona, o senhor iria pegar um ônibus, né, para ir de ônibus? Ele virou para mim e falou assim: meu filho, aqui não passa ônibus não. E era mais ou menos meio-dia, o sol estava muito quente. Sabe o que eu quero dizer com isso? Ele tinha uma grande fé. Ele já saiu da sua casa sabendo que iria pegar uma carona, que ia dar certo. Este homem vive pela fé. Ele acreditava que Deus ia enviar uma pessoa para dar carona para aquele homem. Sabe por que eu voltei e dei carona para aquele homem? Porque eu sabia, eu senti que Deus queria me usar para abençoar a vida daquele homem naquele momento. E Deus me ensinou uma grande lição. E não é por acaso que eu também estou aqui contando um testemunho de vida dele, porque Deus quer te ensinar algo: a humildade, a fé. Aquele homem, ele estava praticamente no interior de Minas, e ele ia para a capital. Eu dei carona para ele uma boa parte do caminho, porque eu não ia para Belo Horizonte, para a capital. E ele, através da fé, ele sabia que ia passar alguém, ia dar carona para ele, e ele ia chegar no seu destino. E eu aprendi uma grande lição com a vida daquele homem que eu nunca vi na minha vida. Deus queria me mostrar algo e me mostrou. E Deus também está mostrando para você neste momento, através desse testemunho. Seja humilde. Seja uma pessoa boa. Não pague o mal com o mal. Entenda que Deus, Ele é maravilhoso o tempo todo. Que você venha guardar essa palavra no seu coração. Compartilhe essa palavra. Você que me vê pelo canal do YouTube, se inscreva no canal, compartilha, deixe o seu pedido de oração. Você que me vê pelo Facebook, compartilhe essa palavra. Me fala de onde você está ouvindo essa palavra aí nos comentários. Deixa seu pedido de oração, deixa o seu like. Lembrando também que tem a opção das estrelinhas. Você quer me abençoar, quer abençoar este ministério? Envie estrelinhas. Logo aí embaixo você vai encontrar a opção. Deus abençoa grandemente a sua vida, Deus abençoa a sua casa, a sua família, e que a palavra de Deus seja seu alimento, a qual nenhum outro alimento faz o que a palavra de Deus faz nas nossas vidas. Deus abençoa grandemente no nome de Jesus. Até o próximo vídeo, até a próxima mensagem. Compartilhe essa palavra para que a palavra do Senhor venha alcançar mais e mais corações, mais e mais vidas no nome de Jesus. Até o próximo vídeo, no nome de Jesus.